Após o Avatar ter ajudado aquele casal com sua filha, o casal disse ao Avatar que mudaria seus atos e pensamentos como ninguém havia feito antes. E inteirando-se daquela situação, os fariseus, os doutores da lei, se reuniram em Jerusalém para tramar contra o Avatar, porque estava libertando os próprios dos domínios de Jeová. Como os fariseus e os doutores estavam buscando argumentos para prejudicá-lo e emboscadas dos soldados para matá-lo, 3 membros do Sinédrio que queriam ser salvos disseram ao Avatar: até quando vai estar neste território de perversos? Estás curando-os de suas pestes, devolvendo a vista aos cegos, tornando sanados os paralíticos e até ressuscitando alguns mortos. Apesar disso, os sinedristas e os herodianos conspiram para matar-vos. E se estáis mais tempo aqui, armarão emboscadas como sempre fizeram, pois são persistentes como a lepra e venenosos como a áspide. Nada temos contra vós, pois estamos aqui. Vemos que vossa palavra é verdadeira e não queremos que vos prejudiquem estas harpias. Não podemos fazer mais do que isso de vos avisar, porque se nossos companheiros se inteirassem, nos arrancariam a língua e os olhos. E o Avatar lhes disse: podeis ficar tranquilos quanto a mim, porque ninguém tocará sequer um fio do meu cabelo se eu não permitir. Eles não entendem que não se pode ir contra alguém que tenha consciência plena de um Deus. O máximo que precisei usar minha espada foi para cortar alguma orelha, e tornarei para a minha dimensão de origem quando a minha missão aqui terminar. E não entendo como vocês ainda continuam perdendo tempo ali no Tribunal STJ Sinédrio, quando vocês mesmos sabeis como é realmente aquele covil de escorpiões que ali se manifestam. Já ficaram suficientemente esclarecidas as coisas desde que eu vim, para que todo aquele que me ouça decida se está comigo ou contra mim. Os fariseus e os traidores hipócritas caminham ao meu lado, achando que eu não os percebo, mas estão equivocados. Se os deixo caminhar entre nós, é porque lhes dou a oportunidade de trocar seus demônios pelo conhecimento libertador, pois a cada um corresponde o direito de aceitar que os cure dos demônios ou que continue na ignorância com seus demônios, porque o pior cego é aquele que não quer enxergar, e o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Mas nós não nos metemos aonde haja harpias em outras atitudes que não seja combatê-las, pois libertar escravos é a nossa missão, e se permanece sob o julgamento do Sinédrio, vos fazeis cúmplices deles e traidores deles ao mesmo tempo, porque foi assim, desse modo, que consideraram o nobre José de Arimateia, que foi expulso dali, sem reconhecimento, sem valorização da sua sabedoria. Assim recomendo que reneguem vossos títulos, para viverem como corresponde segundo vossa consciência, pois se não estáis preparados para morrer ou matar em defesa da vossa liberdade e vossa paz, então não terás jamais. Como foram tão sábias e claras as palavras do Avatar, os 3 renunciaram ao Sinédrio, e com isso o ódio dos outros se fez mais intenso. Então convocaram Saulo, apelidado de Iscariote, a quem tinha mandado perseguir o Avatar aonde fosse, mentindo e até jurando seguir seus ensinamentos. No Sinédrio, mandaram ele isolar o Avatar com algum pretexto, a fim de matá-lo sem que o povo soubesse, porque todas as pessoas reagiriam contra os assassinos e aqueles que os mandaram. Qualquer sombra de dúvida que o Avatar pudesse ter sobre o caráter de Saulo se foram quando o chefe do Sinédrio lhe prometeu 30 moedas de ouro puro para fazer com elas o que gostasse e bem entendesse. Então ele sugeriu ao Avatar, durante uma festa, para que fosse ao monte meditar, porque ele sabia que aquele era o lugar preferido do Avatar, mas pediu-lhe que fossem sós, porque queria confessar-lhe uma coisa. O Avatar lhe disse que pensaria o que fazer, e nessa mesma noite
quando fazia suas refeições. Duas coisas tenho para falar-vos. Uma é boa e a outra é má. Porém, nenhuma destas deve angustiar vossos corações. A primeira é que vou me casar com Madalena, que tem sido a mulher mais valente que já conheci, pois com ela eu irei seguir o meu caminho e já tenho falado e instruído sobre o meu desejo de retornar para minha origem o quanto antes. Como me encontrei na condição de um mortal, faz parte da minha missão recuperar a imortalidade, tal como vos tenho ensinado todo esse tempo. A outra notícia é que o punhado de hienas que julga e subjuga o vosso povo nunca dorme, senão que sonham o tempo todo em me matar. Então enviam um hipócrita para fazer tal ato de traição, e não vos preocupeis pelos demais, porque assim a traição se torna em desconfiança e envenenaria a alma de todos. Deixai que o traidor faça das suas, cumprindo suas ordens, até que eu lhe permita agir, pois basta que eu o saiba, já que é tão ruim, bem o sabe ele, e terá por isso pago o quanto vale o seu preço, um certo valor que o apetece mais do que a salvação de sua alma. Então comamos em paz e não vos preocupeis comigo, pois se acaso me matassem, eu voltaria para minha origem, de onde se é imortal. Após o Avatar dizer estas palavras, Saulo baixou a cabeça e ficou envergonhado, e todos se deram conta de quem era o traidor. No dia seguinte, haviam muitas pessoas que queriam ouvir as palavras de sabedoria do Avatar, e o Avatar estimou que eram cerca de 5.000 pessoas que desejavam ser livres de espírito, e assim teve curando os enfermos e passando com grande clareza seus ensinamentos, até que entardeceu e os discípulos estavam cansados, porque eles ensinavam em duplas de instrutores a magia das runas. Um tempo depois, chegou nas mãos de Tibério uma carta de Adriano Galho, que era espião enviado por ele para estudar a situação da Judéia, e Adriano reporta a Tibério: passei 3 meses observando os cafarnaítas, os galileus e os essênios, e a minha conclusão é essa: os essênios são de nossa raça, ainda que quase todos de olhos azuis, e mesmo aqueles que têm cabelos pretos. Todos eles são mais altos que os demais povos, à proporção de uma cabeça de diferença. E como cidadãos, certamente que vosso juízo sobre eles estava certo, porque são um povo leal e digno, como nenhum outro, e ganha muito o império tendo-os onde eles se encontram atualmente, ainda que não tenham formado um território fixo. Seus desígnios são afins com os de Roma, pois respeitam as leis e jamais achareis falta em nenhum deles. Lamento dizer-lhe que não posso dizer o mesmo dos galileus e dos cafarnaítas, ainda que eu não seja alguém para sugerir-vos nada. Temo que, se os permitirem transitar pelo império, fariam muitos estragos e acabariam com a paz dos demais povos. Sei que já sabe dessas coisas, mas é meu dever confirmar a verdade, tal como me haveis pedido. Entre este povo, poucos são exceção, pois há alguns que se rebelaram contra a tirania de Herodes e do Sinédrio, mas também há falsos simpatizantes dos ensinamentos do Avatar, que são na verdade mandados pelos sinedristas para escandalizar e perverter os verdadeiros. Como agora se acha dividido todo esse povo por conta dos ensinamentos do Avatar, então o Avatar corre perigo de morte, pois nos templos do judaísmo a única coisa que se fala é de como matá-lo ou como acusá-lo. Estando com ele em seus discursos, tenho comprovado que não é a exceção entre os essênios, senão que é igualmente um cidadão de honra, e vossa impressão sobre ele tem sido correta. Encontrei nos ensinamentos do Avatar a mesma sabedoria que em nossos princípios. Se ensinasse em Roma, nosso amado povo se veria beneficiado,